Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre nós, esteja em nosso coração, ardendo em uma expectativa santa de mais uma semana abençoada, coberta pelo seu amor, pela tua bondade. Vamos ler em Lucas, capítulo 24, verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios e mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó, loucos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante deles, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, esses 2 discípulos aqui faziam parte de toda aquela comitiva que acompanhava Jesus, que eram aprendizes de Jesus, além dos 11, nominais que o Senhor convocou. E eles estavam retrocedendo para uma cidade chamada Emaús. E eram muitos quilômetros de distância a pé, gente. Mas eles estavam caminhando aqui desesperançados, frustrados, porque ali já havia 3 dias que Jesus havia morrido, que ele havia sido crucificado. Então eles estavam sem esperança, porque eles criam que Jesus tinha vindo para redimir ao povo de Israel, para libertar o povo, e eles depositaram a maior expectativa em Jesus, e Jesus havia morrido, e eles não haviam visto Jesus ressurreto ainda. Alguns haviam visto, eles ouviram falar, mas como eles não viram, eles retrocederam para Emaús, ou seja, Jesus morreu, tudo acabou, não deu em nada, vamos voltar para a nossa vidinha. Isso que eles estavam fazendo, vamos voltar. E estavam ali seguindo o caminho já para poder voltar para a vida normal.
Será que é possível alguém voltar a uma vida normal depois de ter encontrado Jesus, de ter andado com Jesus, de ter comido, de ter visto tudo que Jesus fez? É possível voltar ao normal depois de ter experimentado aquela presença tão santa, tão singular? Eles estavam fazendo isso. E Jesus encontra com eles entristecidos no meio do caminho, desanimados. E chega um momento que Jesus começa a falar com eles das Escrituras, trazendo a memória, olha, estava escrito que isso aconteceria com o Cristo. Ele haveria de padecer, ele haveria de sofrer, de ser humilhado, mas está escrito pelos profetas que ele ressuscitaria. E quando Jesus estava indo passar à frente deles, deixar eles para trás, eles falam, não, por favor, fica conosco, já está tarde. Era um costume dos judeus, acolher as pessoas e não deixar um estrangeiro. Eles creram que Jesus fosse um estrangeiro, eles não reconheceram que Jesus estava caminhando com ele, que era o próprio Cristo ressuscitado. Os olhos deles estavam tão fechados, como diz aqui na palavra, estava encerrado o entendimento que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que falava com eles. Mas eles, por solidariedade, eles falam, não, por favor, já está tarde, não vá sair à noite, não fique na rua essa hora, fica conosco aqui, vamos parar, vamos comer. E quando Jesus entra com eles se assentam na mesa. E Jesus pega o pão e dá graça. Aquela cena era muito peculiar para eles, porque Jesus se assentava na mesa com os discípulos. E Jesus sempre pegava o pão, dava graças e partia. Então, assim, ninguém fazia aquilo com tanta beleza, com tanta ternura como Jesus. Então, quando Jesus fez isso, caiu a escama dos olhos dele e eles puderam ver que era Jesus que estava com eles. Meu querido, e quando isso acontece, Jesus desaparece, quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece e eles ficam ali, eu imagino eles afoitos como criança, meu Deus, como que nós não percebemos que era Ele que caminhava conosco? Como? Porventura nosso coração não ardia quando Ele nos falava das Escrituras? Quem fala com tanta autoridade e sabedoria como Jesus? Como que nós não atinamos? Nosso coração estava acelerado enquanto Ele falava. E imediatamente, quando eles constataram que Jesus estava vivo, eles voltam, eles retornam para o lugar onde Jesus disse que era para os discípulos esperarem. Eles voltam para se encontrar com os outros 11 discípulos e começam a compartilhar com eles. Nós estivemos com ele, ele nos apareceu, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E os outros discípulos dizem, olha, sim, ele ressuscitou, ele já apareceu a Simão Pedro. Meu querido, hoje eu vim aqui para te dizer que às vezes a tristeza é tão grande no nosso coração, a frustração é tão grande quando as coisas não saem da forma que a gente pensa, da forma que a gente quer. A gente cria tanta expectativa e a gente se frustra, porque Jesus não agiu da forma com que eles esperavam. Eles queriam que Jesus tivesse descido da cruz ou feito um espetáculo santo, mas era necessário Jesus padecer na cruz. E por isso eles estavam frustrados. Olha, se as coisas não têm saído da forma que você planejou, se as coisas fugiram do seu controle, não abandona Jesus por causa disso agora. Não desista dele por causa disso. Jesus estava do alto da cruz, ele poderia ter desistido, ter desanimado, mas a dor não foi suficiente para deter o que Jesus tinha para fazer. Pensa, qual motivo Jesus tinha para morrer naquela cruz se não fosse por amar a mim e a você? Ele não desistiu de você por causa da dor. Ele não desistiu de você por causa da vergonha, da humilhação. Às vezes a gente passa muita humilhação nas nossas escolhas, mas Jesus está conosco, Ele não nos abandonou e não vai nos deixar sozinho. A tristeza, ela pode ser uma cegueira nos nossos olhos quando a gente não consegue olhar através dela ou apesar dela. Eles não reconheceram Jesus porque estavam tristes, mas Jesus estava caminhando lado a lado com ele. Olha, Jesus está caminhando lado a lado com você. Ainda que essa dor não permita você vê-lo, Ele está caminhando lado a lado com você. Você não está só. Não desista de Jesus agora, não abandone o barco, não olhe para trás, não retroceda.
Não retroceda, não faça como eles fizeram. Avance, persevere. Jesus não veio fazer a revolução que eles esperavam. Jesus veio fazer uma revolução dentro deles. A revolução que Deus está disposto a fazer é dentro de você. No meio dessa dor, Deus vai te revolucionar por dentro. Volte para o lugar que Ele te deixou. Espere até a hora que Ele falar, agora você pode ir. Mas não retroceda. Não retroceda. O maior dos presentes que você já recebeu é a salvação. Mas muito mais você há de receber se você permanecer e perseverar. Não desista, não olhe para trás, não saia do barco, não arrede 1 centímetro da posição que Deus quer que você esteja. Confia, persevera, confia no Senhor. Ele jamais vai te deixar sozinho. Deixa as escamas da tristeza cair dos teus olhos, da frustração, da decepção. E abra os olhos e veja que Cristo caminha lado a lado com você e jamais vai te desamparar. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, que o Senhor te conforte, te console e te faça resplandecer na luz.